Bem-vindo a mais uma videoaula do Ensino Universitário Matemática Simples. Na videoaula de hoje vamos debater os vetores linearmente independentes. Este assunto normalmente é estudado às cadeiras de álgebra linear ou teoria de matrizes. Consideremos um conjunto de n vetores pertencentes a um certo espaço vetorial e α1, α2 e αn escalares relacionados com esse mesmo espaço vetorial. Então, o vetor que é obtido multiplicando o α1 pelo vetor u1, o α2 com o vetor u2 e somando todos estes produtos é chamada combinação linear dos vetores u1, u2, un. Esta definição é importantíssima para podermos introduzir o conceito de vetores linearmente dependentes e independentes. Portanto, vamos começar pela definição de vetores linearmente dependentes. Ora, um conjunto de vetores, o 1, o 2, o n, são ditos linearmente dependentes se existir um desses vetores que se possa escrever como combinação linear dos restantes. Caso esse vetor não exista, então, nesse caso, os vetores são ditos linearmente independentes. Portanto, mas para testarmos se um conjunto de vetores linearmente dependente, não vamos fazer vetor a vetor, ver se algum deles se escreve como combinação linear dos restantes. Isto pode dar uma trabalheira tremenda e há um resultado que permite, de uma maneira mais rápida e mais eficaz, descobrir se um conjunto de vetores é ou não linearmente independente. E o teorema diz o seguinte: se tivermos um conjunto de n vetores de um certo espaço vetorial V, eles serão linearmente independentes se só existir uma única combinação linear do vetor nulo nesses vetores. Isto é, o vetor nulo escreve-se combinação linear desses vetores 1, o 2, o n de modo único, com os escalares todos nulos obrigatoriamente, porque se nós quisermos uma das soluções para a combinação linear do vetor nulo como combinação linear de outros restantes vetores, seria substituirmos estes escalares todos por zero. Isso é sempre uma solução possível. Agora, será que esta é a única solução? Porque pode haver mais do que um conjunto de escalares que permitam obter o zero como combinação linear destes vetores que aqui estão. Então, o que este teorema garante é que se a única combinação linear que existir for a chamada solução trivial com todas estas constantes iguais a zero, então isto quer dizer que os vetores são linearmente independentes. Caso contrário, se existir uma combinação linear não nula, com escalares não nulos, dos vetores o 1, o 2, o n, isto quer dizer que os vetores serão linearmente dependentes. Portanto, este teorema acaba por resolver este problema de testar se um certo conjunto de vetores é ou não linearmente dependente ou independente. E vamos já fazer esse teste para um conjunto de vetores em R3. Estamos a falar de espaço vetorial normal, em que os escalares são também elementos em R e o produto e a soma são o produto e a soma usuais de vetores em R3. Ora, como é que eu testo se estes vetores são ou não são linearmente dependentes? E vamos começar aqui pela primeira situação. Então, o que é que eu posso fazer? Primeiro, vou tentar escrever o vetor nulo, que é o 0, 0, 0, como combinação linear de cada um destes vetores. Portanto, será α1 a multiplicar por o 1, α2 a multiplicar por o 2 e α3 a multiplicar por o 3. Ou seja, ficamos com o α1 a multiplicar por 1, 2, 0, o α2. Eu depois já vou simplificar um bocadinho isto e utilizar um bocadinho de teoria de matrizes para conseguir resolver este problema. Menos 2, 1, 3 e o α3 a multiplicar por menos 1, 3, menos 1. Eu até posso passar isto para um sistema de equações, em que para a primeira coordenada temos α1 menos 2 α2 menos α3. Está bem? Estamos a falar do α1 a multiplicar pela primeira coordenada, o α2 a multiplicar pela primeira e o α3 a multiplicar pela primeira. Para a segunda coordenada ficaria 2α1 mais α2 mais 3α3. Está bem? Estamos a falar do segundo produto. Desculpem, só fazer aqui esta multiplicaçãozita. E para o terceiro fazemos a mesma coisa. O α1 desaparece. Ficamos só com 3α2 menos α3. Ou seja, no fundo, eu estou a resolver um sistema em que as minhas incógnitas são estes escalares desconhecidos que aparecem aqui, a solução é o 0, 0, 0, e o que eu vou meter aqui, se repararem agora as constantes que estão associadas a este sistema, serão as seguintes. São estas, que já vamos conseguir relacioná-las. Portanto, eu vou dar aqui uma volta para no final chegar à conclusão que isto é o primeiro vetor, 1, 2, 0.
Esta segunda coluna é o meu segundo vetor, menos 2, 1, 3. E a última coluna corresponde ao último vetor, que é o menos 1, 3, 1. Ou seja, eu vou resolver isto matricialmente, está bem? Vou fazer aquela matriz ampliada e fazer o método de eliminação de Gauss, tornando esta matriz triangular superior para tornar a resolução e a solução mais simplificada. Portanto, a única coisa que eu tenho que anular aqui, por enquanto, são todos os elementos abaixo deste primeiro pivô. Portanto, a linha 2 vai ser igual à linha 2 menos 2 vezes a linha 1. Portanto, mantenho a linha 1 tal e qual como ela está. A linha 2 aqui, 2 menos 1 vezes 2 dá 0. 1 menos 2 vezes menos 2 dá 1 mais 4, que é 5. Próximo, 3 menos 2 vezes menos 1 dá 3 mais 2, que também dá 5. Aqui 0 menos 2 vezes 0 dá 0. E quanto à terceira coluna, eu ainda não fiz rigorosamente nada. Por uma questão de simplificação de cálculos, porque nós agora convém anular os elementos que estão abaixo deste segundo pivô, eu vou dividir a segunda coluna por 5, para ficar mais... A segunda linha, desculpem, por 5, para ficar mais simples. Menos 2, menos 1. Portanto, se eu dividir isto tudo por 1, eu já vou assinalar este cálculo que eu estive a fazer agora. Portanto, estive a fazer simplesmente a nova linha 2 igual à linha 2 a dividir por 5. E agora é muito simples eliminar este 3 que está abaixo do segundo pivô desta matriz e desta forma ela transformar-se numa matriz triangular superior. Ou seja, com todos os elementos abaixo da diagonal iguais a 0. Portanto, a minha nova linha 3 fica igual à linha 3 antiga menos 3 vezes a linha 1. Ok. O processo não tem necessariamente que ser este. A mim pareceu-me este ser o mais simples. Ok. 3 menos 3 vezes 1 dá 0. Menos 1 menos 3 vezes 1 dá menos 4. E claro, aquela parte final vai ficar 0 na mesma, porque 0 menos 3 vezes 0 dá 0. E agora podemos voltar outra vez ao nosso sistema. Recordem que esta coluna dizia respeito ao alfa 1, esta dizia respeito ao alfa 2 e esta dizia respeito ao alfa 3. Ou seja, neste nosso caso, ficamos com, do último, ficamos com menos 4 alfa 3 igual a 0. Do penúltimo, ficamos com alfa 2 mais alfa 3 igual a 0. E do primeiro, alfa 1 menos 2 alfa 2 menos alfa 3 igual a 0. Então, daqui sai que o alfa 3 é 0, passando o menos 4 para lá a dividir. Se o alfa 3 é 0, o alfa 2 também vai dar igual a 0, porque esta parte aqui vai desaparecer. E se o alfa 2 é 0, estes também desaparecem e o alfa 1 também vai dar igual a 0. Então, qual é a única solução do sistema que nós tivemos a resolver agora? É a solução nula. Portanto, lá está. Estes vetores terão de ser necessariamente linearmente independentes, porque a única solução da combinação linear do vetor nulos, recordem aquilo que nós tivemos a fazer no início, é a solução trivial, em que o alfa 1, o alfa 2 e o alfa 3 são nulos. Claro que eu meti agora aqui uma segunda situação para vocês verem o que é que acontece quando a solução, quando os vetores são linearmente dependentes. Já estou a dizer o que é que vai dar no final, mas, quer dizer, a resolução vai ser muito parecida com o que nós fizemos agora. Vamos aproveitar já para saltar um passo. Vamos já colocar aquela matriz ampliada. É escusado voltarmos a fazer tudo o que fizemos há pouco. Portanto, temos aqui a nossa matriz ampliada com os zeros. Recordem que as colunas correspondiam às coordenadas de cada um dos vetores. Vamos começar a anular os nossos pivôs, começando por anular este pivô que aqui está em baixo, fazendo a linha 2 menos a linha 1. Ou seja, utilizamos o pivô de cima para anular o elemento que está abaixo. Então, a primeira linha fica exatamente na mesma. A terceira linha também. Esta é que vai ficar 0 aqui. Aqui vai ficar 1. E aqui vai ficar 2 menos menos 1, que é 2 mais 1, que dá 3. E agora é só anularmos este 2 que está abaixo do nosso pivô. E fazemos isso como? A linha 3, subtraímos-lhe duas vezes a linha 2, para conseguirmos anular aquele pivô. A primeira linha fica rigorosamente na mesma, a segunda também vai ficar na mesma, a terceira vai ficar com zeros em todo o lado. Porquê? 2 menos 2 vezes 1 dá 0, 6 menos 2 vezes 3 também dá 0, e claro, 0 menos 2 vezes 0 também dá 0. Voltando então ao nosso sistema, a gente até já sabe que, por aquelas propriedades dos sistemas, que esse sistema vai ser possível e indeterminado, porque a característica da matriz ampliada vai ser menor do que a característica menor do que n. Portanto, vamos ter mais incógnitas do que sistemas e já vamos ver isso aqui. Portanto, reparem que ficamos com x, não era x, era alfa 1
alfa1 menos alfa2 menos alfa3 igual a 0. E aqui fica alfa2 mais 3 alfa3 igual a 0. O que é que isto quer dizer? Que o alfa2 é igual a menos 3 alfa3 e que o alfa1 menos o alfa2, que é mais 3 alfa3, menos alfa3 igual a 0, ou seja, o alfa1 fica menos 2 alfa3 e o alfa2 fica menos 3 alfa3. Quanto ao alfa3, nada podemos obter desse... Quer dizer, esse vai ser o meu termo independente, ou seja, eu posso escolher qualquer valor para o alfa3, o 1, o 2, o 7, o menos 6, e a partir daí eu consigo descobrir os valores do alfa1 e do alfa2. Quer dizer que a solução trivial não é a única solução para este sistema. Por exemplo, se eu considerasse o alfa3 igual a 1, o alfa2 ia dar igual a menos 3 e o alfa1 ia dar igual a menos 2, e nestas condições aqueles vetores vão ser necessariamente a combinação linear destes vetores, ou seja, se eu multiplicasse o alfa1, o vetor v1 por menos 2, o vetor v2 por menos 3 e o vetor v3 por 1, de certeza absoluta que isto no final vai dar 0. Façam a experiência, vejam o que é que acontece, está bem? Portanto, cá está com bastante clareza a diferença entre uma situação em que eles são linearmente independentes, em que quando resolvemos o sistema ficamos com um sistema possível e determinado e a única solução é mesmo 0, 0, e esta outra situação em que o sistema vai dar possível indeterminado. O que é que quer dizer? Que existe uma infinidade de soluções que permitem obter o zero como combinação linear daqueles vetores. Até podem depois tentar fazer a experiência e ver se algum daqueles vetores se pode escrever como combinação linear do restante, está bem? E isso vai ser possível com qualquer um dos vetores. Portanto, qual é, digamos, a potencialidade deste teorema? É que este teorema permite logo, de uma assentada só, resolver o esclarecimento sobre se um conjunto de vetores é ou não linearmente independente. Para obteres informação sobre explicações presenciais, explicações online ou até os resumos da matéria de matemática em PDF, visita o nosso site em www.videosmatematicassimples.com. Lá encontrarás toda a informação que necessitas. Até breve.